Olá, estamos de volta com o programa Itapuã em Debate desta noite, recebendo no nosso cenário central o atleta Luiz Sérgio Lavarda, o Lavardinha, que deu muitas alegrias e com certeza dará para o nosso futsal pato-branquense, junto com toda a equipe que forma hoje o Pato Futsal Sementes Guerra, consórcio Rede Oeste. Lavardinha, nós estávamos observando aí na produção do nossa programa, quando a nossa produção pesquisou todo o seu histórico. O primeiro contato de Lavardinha com o esporte foi com a natação, ainda na década de 70, com 7, 8 anos. Quer dizer, a natação começou antes do próprio futebol ou futsal na vida de Lavardinha? A nível de treinamento e competição, realmente foi a natação. A equipe do Grêmio disputava a Copa Sambra de natação, o troféu Sambra de natação em Ponta Grossa, e nós tínhamos uma equipe bem competitiva. Então, ali foi que começou a parte de rendimento mesmo, de treinamento. E nos colégios, realmente, principalmente o Colégio Nossa Senhora das Graças, com o professor Lauri, realmente tive um trabalho muito bom, educacional, tive a oportunidade de passar por todas as modalidades, conhecer tudo sobre o esporte, e acho que devo a ele grande parte desse meu desenvolvimento motor. Então, ao Lauri, realmente, acho que eu devo agradecimento por ter feito um trabalho tão bom na educação física. E no Grêmio, realmente, começou o treinamento, natação, nós viajávamos, treinávamos diariamente, 1 hora, 2 por dia. Era uma época bem proveitosa. E na natação, né, que é talvez o esporte mais completo, né? Então, acho que foi um começo bem proveitoso para mim. Naquela época, na década de 70, você com 7, 8 anos, todos os treinos aconteciam no próprio Grêmio, onde hoje está o Grêmio do Sábado Branquense. Isso, nós treinávamos na piscina semiolímpica e na Olímpica. Até então não tinha sido construído o ginásio Colosso da Baixada, né? Então a gente ficava nesse natação. Mas acho que por um começo, para mim, acho que foi muito importante porque pude me desenvolver de uma maneira bem global. Como foi o primeiro contato? Como despertou a natação? Por que a natação? Porque acho que a recreação naquela época eu ia no clube e na piscina. Aí acho que veio alguns professores de Curitiba, não lembro o nome deles, começou o treinamento, começou bastante criança a participar, né? E virou o nosso esporte. Então foi uma coisa assim meio que aconteceu por acaso de começar a natação. Mas acho que foi muito importante, a natação é um esporte bem completo e eu indico para todo mundo que está começando realmente que se puder fazer natação ao mesmo tempo com as outras modalidades, que eu faça. Essa sua vocação para o esporte começou desde cedo. Como que você teve esta inserção para o futsal? Em que período que foi? Quem foram os primeiros professores? E, acima de tudo, quem foi a tua maior inspiração, o incentivador para que você realmente se voltasse para o futebol, para o futsal, carreira que você seguiu adiante? Bom, depois que foi inaugurado o ginásio do Grêmio, né? Então, na época nós estava entrando já no ginásio, né? Então na verdade eu treinava voleibol no ginásio com o Lauri, saía, pegava a bicicleta, descia até o Grêmio, tinha escolinhas com o Pernambuco, então era uma correria o dia inteiro. E era uma época mais tranquila porque você podia ir de bicicleta, voltar tranquilo, era menos violento o trânsito, né? Os problemas de à noite também não tinha tanta essa violência, esse perigo. Então para nós crianças era melhor, então nós tínhamos essa liberdade de ir e vir, sem esse problema tão grave que hoje é o trânsito e a violência. Então foi uma época tranquila para nós, o Carlos Henrique fez boa parte dela, né? Então para nós montávamos campinho no bairro, limpava o terreno, fazia as traves, fazia uma barraquinha, vendia pipoca, então foi uma fase muito boa e que nós podíamos fazer isso porque acho que era uma época bem mais tranquila. Mas várias modalidades ao mesmo tempo e assim, a partir de quando que o futsal realmente foi fazer parte ou se tornou uma modalidade que você se definiu, propriamente dito? Não, a partir de agora eu vou me dedicar ao futsal, ao futebol de salão na época. A partir que o Grêmio montou a equipe, na época de 80, né? Disputava Taça Tarubá, época do Paraguai, do Rude, do Tetinha, do Dilu. Beto, Cantu. Então fazia parte do infantil, do infanto, comecei ali me despertar. E teve uma fase de transição muito grande quando o Paraguai, essa turma foi deixando o esporte, e ficou aquela lacuna que começou sendo preenchida por mim, por Carlos Henrique, por Mauro Kalink na época. Então essa lacuna aí permitiu que a gente subisse, né? Até que com 15 anos eu joguei aqui um amistoso contra a seleção brasileira, eu lembro até hoje, contra a Gera, Douglas. Então eu fui bem precoce nessa área do futsal, né? Mas acho que a trajetória assim em si, acho que
não foi o começo precoce ou não que fez diferença. Foi realmente a qualidade das pessoas com que eu trabalhei, os profissionais com que eu trabalhei, é que realmente fizeram diferencial na minha carreira. Você falou em infância, Lavardinha. Onde você passou a sua infância? Onde você nasceu, cresceu? Onde eram as brincadeiras de rua, o campinho de futebol, geograficamente falando aqui em Pato Branco? Bom, tinha alguns pontos meio... Nós tínhamos, nosso campo era onde no lado do Pinheiros, tinha uma quadra de tênis, onde é o prédio hoje, o edifício... Dona Cezira? Dona Cezira. Então, a quadra de tênis, no fundo, nós fazíamos as traves e a quadra era, né, ali era o nosso estádio. Mas nós jogávamos no Cruzeiro, que era aqui onde é negócio de pneus, aqui no centro, que a gente tinha o Cruzeiro da Ana, né? Aí nós íamos no BNH fazer amistoso, a gente pegava o ônibus, ia até o BNH jogar amistoso, valendo coca litro. Então era uma coisa... A tua infância sempre foi ali, onde você atualmente mora, sim, na rua... Pinheiros, no Pinheiros, foi praticamente Rua Guaianazes. ali. Ali tinha o Fábio, os dois irmãos, os gêmeos, né? Jogava ali. Aqui, ao lado aí na recuperador de pneus, aqui ao lado, aqui, atrás do Cavani Imóveis. Aí, isso. Bem localizado ali. Ele tinha um campinho de terra, depois jogamos serrar em cima e ali fazia os campeonatos, toda tarde. Tinha os rachel ali. E essas viagens para o BNH eram importantes, que valiam coca litro, né? Então a gente atravessava a cidade para valer 5 vira, 10 ganha, valendo uma coca litro por atleta. Então já era... Ali já a competição já estava bem acirrada. O BNH atualmente é o bairro Cheira. Mas nessa época assim você já tinha um apoio especial dedicado para você praticar o esporte propriamente dito, como por exemplo o futsal, Lavardinha? Não, acho que na minha família nunca foi nada assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo, faça isso porque teu pai gosta, não. As coisas lá em casa foram bem naturais, acho que acontecia, a amizade, os amigos estavam praticando, você ia junto, foi tomando gosto. E historicamente, né, meu avô já levava todo mundo de caminhão para jogar aqui e lá, então acho que foi uma coisa natural, nunca foi forçado nada, nunca me pediram para fazer isso, aquilo. As coisas realmente foram acontecendo naturalmente e acho que por isso que deram tão certo. E agora, Lavarda, também desde pequeno, então, já surgiu o instinto mesmo de atacante, desde nessas peladas, então, que acontecia, né? Como atacante ou jogava em outra posição também? Não, eu jogava, acho que eu era filho do seu Lavarda mesmo, porque segundo as más línguas, né, Carlos Henrique? Eu era muito ruim, muito fraquinho na época. Era goleiro. Realmente ia junto sempre. Na época, voleibol, natação, futebol, futsal, enfim. Por que o futsal? Aconteceu. E o ambiente ficou propício, né? Quando apareceu o Grêmio, realmente começou a ser uma equipe a nível regional e estadual muito forte e a criança se espelha. Queira ou não queira, a criança se espelha no atleta. E nós tínhamos tudo em mão, nós tínhamos o ginásio, nós tínhamos o treinamento, então acabou meio que direcionando. Mas eu tive passagem por tudo, eu fui seleção pato-branquense de vôlei, para quem não sabe, eu fiz atletismo, ganhei competições regionais em salto à altura, em 1.500 metros, então realmente eu tive a oportunidade de passar por tudo e realmente no final escolhi aquilo que eu achei que eu gostava mais. 5, 6 anos? Quando você começou a praticar daí só o futsal? A partir dos 14 anos que eu comecei a direcionar realmente no futsal. Então, é o que a gente tem brigado bastante hoje com os pais, né? Direcionado, orientado, que deixe a criança aproveitar, brincar e que no futuro, com certeza, quando chegar nessa idade, eles vão saber o que eles querem. Não adianta a gente querer forçar alguma coisa, uma situação antes da época. Acho que a criança nesse momento tem que se desenvolver de uma maneira global, aproveitando tudo que ela tem enquanto criança, para realmente chegar uma hora ela decidir o que ela vai querer ser. Lavarda, quando a gente resgata esse tempo bacana e que a gente passou e marcante para nós, você sempre fez tudo e muito bem feito. Você praticava natação e nadava muito bem. Você jogava voleibol e eu jogava voleibol muito bem. E apesar de eu ser mais velho que você, eu sempre me inspirei em você, porque você tinha aquela questão de ser persistente naquilo que você fazia. Se você ia para um jogo, por mais simples que fosse, uma brincadeira, ou valendo uma Coca-Cola, como você se refere, você não ia para perder. Você sempre teve uma garra a mais, uma vontade a mais de vencer. Mesmo com um espírito competitivo, de participar, de competir. Eu nunca vi você levantar o braço para um atrito num esporte e tal. O que desse tempo você consegue trazer? Porque dentro de casa sempre tinha muito isso, e eu sempre fui muito dentro da tua casa. Tinha essa liberdade. Tinha muito isso, a educação fantástica que você teve, tanto de pai, de mãe, com a Márcia também, entende? E
o que você, daquele tempo, você consegue transmitir para as crianças de hoje? Porque você, pelo que a gente vê, o teu segmento da tua vida, o futuro vai ser em cima daquilo que você pautou, que é o esporte, é a prática do esporte. Entendi? Você faz isso com galhardia, faz bem. E para mim foi fonte inspiradora. O que para as crianças de hoje você leva, porque você sempre fez muito bem as coisas. Nadou, jogou futsal. Você falou que não era o melhor no futsal, mas passou a ser. Num período curto de tempo, você colocou todos nós no bolso. Entendo que jogávamos com você, eu, o Mauro, o Cláudio, o Marcelo, o Márcio, enfim, todos nós. Entende? Já, e com o olhar técnico sempre do Tuxo, me permita falar assim, professor, e depois do Écio, nesse acompanhando, mas você, rapidinho você foi o melhor. E rapidinho você chegou na seleção brasileira, abreviando todo o teu trabalho. O que você faz isso para que a criança tenha essa persistência, tenha essa pertinência de continuar no esporte em que ela queira vencer? Bom, primeiro até respondendo a questão ao cavalheiro, quando eu falo em criança, agora como diretor do centro esportivo, eu tenho participado muito, tenho ido pessoalmente às escolinhas, tenho sentado, converso com as crianças, você ouve as crianças, e acho que o meu grande diferencial, como eu tinha citado anteriormente, foi as pessoas com quem eu trabalhei. Então, na época do Grêmio, Pernambuco era mais que um pai para nós, né? Além da parte técnica das escolinhas, todo momento ele chamava, orientava, faça isso, não faça isso, questão de responsabilidade, como deveríamos agir, né? Então, fui para São Paulo. Em São Paulo também peguei profissionais de altíssimo gabarito, profissionais que trabalhavam no Comitê Olímpico Brasileiro na época. Hoje até estava lendo um livro, um dos professores que foi preparador físico meu, Fábio Mazuneto, fez um texto muito interessante nesse livro. E é esse o diferencial. Acho que o professor hoje não é só o treinamento. O professor hoje ele tem que educar a criança. Então, às vezes, é preferível você até perder um pouquinho na parte técnica da escolinha. Senta com o teu aluno, senta com a criança, conversa, ouve a criança. Até ontem, numa escolinha, eu vi um depoimento de uma criança, sentou do meu lado, né? Eu estava assistindo o início de uma escolinha de basquete, e ele chegou para mim e falou assim: professor, meu irmão é ladrão. Eu falei: ladrão? Por que ladrão? Não, meu irmão é ladrão e só usa droga. Então, quer dizer, às vezes falta o professor ouvir a criança, vai ver que ela não fala aquilo para ninguém, mas para mim ela sentou e falou uma coisa. Aí tu fica assim, aí você vê a importância que nós temos na educação, a importância que o esporte tem na educação da criança. Então, acho que eu tenho orientado meus professores que eles são o diferencial do nosso trabalho. Não adianta nós termos a melhor estrutura, muito material sobrando, nós temos que ter o diferencial, é o nosso professor. É o que vai passar para a criança realmente aquilo que vai ficar para ela, que ela vai levar para o resto da vida. E isso foi o que eu tive de melhor em todos esses anos. Se me permite, Carlos Henrique e Luiz Sérgio, realmente hoje há uma discussão muito grande em torno dessa questão da educação, principalmente o envolvimento do esporte no que diz respeito à formação das crianças, dos adolescentes, e também nesse viés que muitos se voltam, que são as drogas, o tráfico, violência, enfim. E nós sempre temos primado por isso, sempre temos discutido também, dentro desta linha que você comenta, que a questão, o papel do professor é fundamental. Hoje não basta apenas ser professor. Você mesmo é um professor, é um formador. O professor tem que ser, acima de tudo, um educador. E momentos como esse, louvável, diga-se de passagem, de sentar ao lado de uma criança, de ouvi-la, ouvir seus anseios e conversar é fundamental, porque, Carlos Henrique, o que você comentava também, isso vai fazer com que essa criança, no futuro, ele tenha tido, a partir destas orientações, ele tenha um caminho correto, ou o que nós entendemos como correto, livrando de todos esses problemas que nós vivenciamos no dia a dia. E o que o Lavarda comenta e fala também é realmente a formação que ele teve, os profissionais que trabalharam com ele, e isso, sem dúvida, foi o que marcou você, né, que você mesmo se reporta, e ao mesmo tempo que marcou, você procura levar isso para os seus, primeiro, professores, o qual são comandados seus, você como diretor de esportes do município, e que eles façam com que isso também seja transferido para os seus atletas, seus alunos, melhor dizendo, né? Com certeza, porque eu acho que hoje essa geração é a geração nova, né? Que o pai trabalha e a mãe trabalha. A nossa geração foi uma geração que você chegava da escola, tua mãe estava lá, te dava atenção o dia inteiro, à noite, teu pai, tua mãe. E hoje a gente não vive com essa realidade. Hoje é uma realidade que a criança vê o pai muito pouco, a mãe muito pouco. Então,
praticamente eles transferiram a responsabilidade da educação para o professor na escola, para o professor da escolinha, né? Então a gente tem que, queira ou não, nós temos que assumir essa responsabilidade, porque quando uma criança chega numa escolinha, a mãe está tranquila que ela está lá. Então acho que o professor tem a responsabilidade, deve assumir essa responsabilidade. E esses casos assim, por isso que a gente fala em orientação para os pais, que às vezes os pais ficam muito distantes da realidade. Esses dias outro pai me conversando comigo contou que chegou em casa e encontrou o filho dele brincando com o carrinho. E que ele não estava mais acostumado a ver o filho brincar, porque era só treinamento e escolinha. Todo dia o moleque na escolinha de futebol ficava da 1 às 4. Eu falei, isso é mais que normal, ele é uma criança, ele tem que brincar. Então às vezes a gente, né, nessa ânsia do dia a dia, da correria, do trabalho, acaba esquecendo coisas básicas da criança. Que é o brincar, que é o cognitivo, o lado afetivo. Então isso que a gente tem orientado bastante para o pai não se preocupar tanto em querer que o filho seja um atleta, seja um Alexandre Pato, que isso vai acontecer naturalmente, né? Os talentos vão aflorar com a idade. Então a gente se preocupa muito em orientar. Deixa a criança brincar, deixa a criança ser criança até a idade certa. Você teve esse momento para você, de criança? Tive, com certeza. Nós fizemos muita coisa, né, Carlos Henrique? Você lembra que o Carlos Henrique roubava o 1313 do pai dele e levava nós a aprender a dirigir caminhão aqui no Pinheiros? Então a gente fez muita estrepulia, né? Com certeza. Mas graças a Deus nunca causaram nenhum acidente. Graças a Deus deu tudo certo, o caminhão funcionou. Ele dirigia bem também, né? Dirigia bem. Você chegou a dirigir o caminhão? 1313 azul, não vou esquecer, né? Muitas vezes. Foi um tempo bacana, um tempo que essas lembranças que o Lavarda nos faz, nos reporta ao tempo, isso é muito fantástico. Mas ele sempre, eu mais velho do que ele, e eles todos na faixa. Ele, o Coelho, o Eberson, o Dinho, tá lá no Rio Grande do Sul hoje, o próprio Márcio Borges, né? Márcio Borges. Colegaço de infância nosso, amigão, então. Mas o Lavarda sempre foi o ponto de equilíbrio nosso, de toda dessa situação. Então, é por isso que eu digo, para mim é uma satisfação muito grande, porque ele sempre teve uma educação muito bem pautada. Então, essas coisas, a Lavarda me vem à memória assim constantemente. Então, como que você às vezes para pensar, põe a cabeça no seu travesseiro, hoje tem sua vida pessoal, o seu canto, entende? Hoje você já é um homem formado, tem sua vida, tem sua filha com 18 anos, entende? Tudo isso fruto de uma boa educação. Mas o que você, Dolivar Lavarda e Terezinha Lavarda, o que tudo isso, porque você sempre foi muito firme nas suas decisões, mesmo moleque, mesmo menino, mesmo quando a gente aprontava essas estripulias de sair com o caminhão do meu pai para dirigir para lá e para cá, ou sair na noite, quando iniciamos a nossa vida noturna. Sair à noite de caminhão? Sair nós aprontávamos as nossas. Mas mesmo, sempre foi muito equilibrado. Da onde todo esse equilíbrio? Que qualquer pessoa no seu lugar dizer que fugiria do eixo, sairia do eixo. Acho que a minha família, né? Minha família realmente é fora do comum. Então, a minha mãe acho que é mais pé no chão, né? Bem centrada, das contas, tudo certinho. O meu pai já era aquele sonhador, mas um cara assim sempre conciliador, que acho que a maior qualidade dele foi conciliação sempre. Eu lembro de épocas que eu trabalhava em Palmas com ele, problema na equipe, problema de atleta, problema de dinheiro. Eu maluco dentro do carro e ele, calma, tudo se ajeita. No final das contas ele tinha razão, as coisas se ajeitavam e aquela tempestade que a gente estava esperando não vinha. Então, procuro sempre relembrar esses momentos e levar para a minha vida. Fantástico. Você falou do Olivar Lavarda, um dos grandes contadores que Pato Branco e a região, né, teve e ao mesmo tempo um dos grandes incentivadores do esporte. A tua permanência no curso de Ciências Contábeis por 1 ano e meio, obviamente foi por espelhar o pai na profissão? Porque eu comecei a trabalhar desde cedo, né? Na verdade, alguns amigos meus iam trabalhar com meu pai e acabou mesmo, vamos trabalhar junto. Escritório Pinheiro, Isso. de contabilidade. Dona Daíra trabalhou, né? Hoje é proprietária. Então, foi uma época muito boa e acabou indo que eu fui fazer Ciências Contábeis. Até esses dias eu comentei com o Nivaldo, que o Nivaldo na faculdade, toda pergunta era pro Lavardinha. Lavardinha, sabe? Não, mas teu pai sabe. Meu pai sabe, mas eu não chego lá, né? Esse dia eu tava brincando com ele, tudo eu tinha que perguntar para mim, eu não sabia nada. Só que realmente daí acabou tendo essa reviravolta na minha carreira, acabei indo para Sadia, para São Paulo, e infelizmente não consegui mais conciliar horário de faculdade com os treinamentos. E os clubes profissionais naquela época, você era profissional, você não era.
Então eu acabei trancando várias vezes a faculdade e acabei desistindo. E em 97 voltei para Pato Branco, até uma das coisas que eu queria voltar para fazer educação física. A equipe voltou com um nível assim, adequado para a gente jogar e de lá para cá realmente muita coisa aconteceu. Para se coadunar essa questão da escola, né? Do professor, do aluno na escola e do futsal, da prática do esporte, há essa viabilidade, essa possibilidade? Hoje principalmente, hoje acho que dentro do Atlético, do Pato Futsal, a FADEP viabiliza e uma coisa muito boa para os meninos novos, que até esses dias eu e o Leonardo estava orientando o Thales, o Gadê e o Nenê, que aproveite essa oportunidade. A faculdade dá bolsa de estudo, aproveite essa época para jogar e para estudar, porque com 22, 23 anos eles estão formados, eles podem fazer o que quiserem da vida deles. Então aproveitem essa época que nós não tivemos antigamente, que nós tínhamos só que jogar, para eles conseguirem conciliar as duas coisas. Hoje é possível, realmente a faculdade auxilia muito eles, principalmente os atletas, não é nem a equipe, né, professor Eliseu? O grande auxílio da FADEP são para os alunos, a gente tem orientado eles para que realmente aproveitem essa fase para jogar profissionalmente e ao mesmo tempo estudar. Daqui 2, 3 anos estão com um futuro garantido, já são profissionais formados e aí tudo fica mais fácil. Diante disso, então, quer dizer que agora é mais fácil ser atleta de futsal do que nos tempos quando você iniciou? Com certeza. E hoje em dia teve aquele recuo um pouquinho da parte financeira, né? As equipes segurando mais dinheiro ou não tendo todo esse dinheiro para investir e aí, na verdade, vira um leilão, né, professor? Realmente, quem dá mais, qual vantagem que a equipe dá para o atleta. E uma das vantagens nossas é realmente que o atleta pode vir para cá, pode estudar. Então é uma coisa muito importante e acho que uma vantagem muito grande que o Atlético tem em relação às outras equipes. Desculpe, professor. Só para completar, se me permite, Cavaleiro. Quando ainda na época que eu era o presidente, quando o Dolivar Lavarda faleceu, na sequência que eu assumi, um dos fatores que pesava e pesa até hoje na contratação de atletas é exatamente esse, a oportunidade. Numa negociação com um atleta, você tem por trás a faculdade, que dá uma possibilidade a eles de, além de vir para cá jogar, receber o seu salário, também de estudar, porque eles terão essa bolsa. Então, vários atletas preferiram vir a Pato Branco, jogar aqui, por conta de toda uma história do futsal, toda uma história aqui sempre uma tradição de equipes fortes, competitivas, e ao mesmo tempo essa possibilidade de que a faculdade, a FADEP, proporciona a eles a bolsa de estudos para que eles possam, após o seu treinamento, ir para a faculdade e buscar essa formação que o Lavarda se referia. Dentro dessa busca, nós sabemos disso, que você conquistou, e naturalmente, óbvio, a sua liderança dentro das quadras. Essa liderança, como ela é? Como que se analisa? Acho que sim, acho que tudo é inerente, né, aonde você passou, o que você conquistou, né? Claro que participei de seleção paulista, catarinense, paranaense, brasileira, tudo fica no teu currículo e realmente mudam os tratamentos, né? Quando você está no início de carreira é bem diferente. Mas acho que nós aqui sempre prevaleceu a imagem da liderança da nossa equipe. Realmente a nossa equipe sempre foi a sombra do que era o nosso presidente, né, professor? Então realmente a equipe sempre andou como pensava o senhor Dolivar Lavarda. Então um cara muito conciso, um cara centrado naquilo que ele achava correto, foi um cara muito correto, sempre com atletas, tudo. E acho que se moldou a forma do Atlético trabalhar dessa maneira. Todo mundo pensando como o líder. E acho que não dá para separar o presidente do capitão dos atletas, né? Então acho que o capitão é um cargo assim, acho que para aquele que carrega a faixa, acho que todo dia dentro da quadra nós temos vários capitões, né? Então todo mundo tem que fazer parte do processo da equipe. Acho que não sou eu que decido as coisas, é o conjunto que decide. Claro que aí a hierarquia do mais velho, do mais experiente, mas acho que o importante é todo mundo ter a sua opinião, a sua voz dentro da equipe para as coisas fluírem da maneira mais correta. Ok, obrigado. Estamos conhecendo um pouco do Luiz Sérgio Lavarda, Lavardinha, diretor do Departamento de Esportes de Pato Branco e, acima de tudo, um grande atleta do futsal paranaense que, obviamente, com toda a equipe, com todo o formato da equipe que faz o Pato Futsal, Sementes de Guerra, Consórcio Rede Oeste, dá muita alegria para todos nós, torcedores pato-branquenses. Tapou em debate a democratização da informação. Nós já voltamos com Lavardinha no cenário principal do programa de hoje.